Olá, vocês do canal Acesso Alfa. Hoje nós vamos falar um pouco desta tradução da Bíblia aqui, ó, a tradução pastoral. Essa versão é uma versão letra grande que a Paulus lançou também e que é muito utilizada pelos católicos e até pelos protestantes. O que acontece é que o título desse vídeo é bem chamativo, né? Porque há realmente uma polêmica em torno dessa tradução. A Bíblia Pastoral é a melhor Bíblia católica, a melhor tradução que nós temos? Ou é uma Bíblia comunista, uma Bíblia muito ruim, uma Bíblia que tem tendências comunistas, marxistas, muito carregada na sociologia, em suas introduções e notas e até na sua tradução? É isso que eu vejo. Algumas pessoas dizem que essa Bíblia é a melhor Bíblia, ao passo que outras dizem que ela é a pior tradução. Mas será mesmo que ela é excelente ou é tão ruim? Será mesmo que não se existe uma opinião, uma análise honesta dessa Bíblia? E é isso que a gente vai procurar fazer agora. Uma análise honesta dessa Bíblia pastoral da editora Paulus. Até porque essa é uma Bíblia, uma das mais vendidas edições católicas do Brasil, se não a mais vendida, pelo seu preço, primeiramente, é uma das Bíblias mais baratas católicas, e pela sua facilidade de encontrar nas livrarias. Em qualquer livraria de qualquer cidade pequena você encontra essa Bíblia pastoral nas mais diferentes versões. Na versão mais básica, com capa flexível, cristal que eles chamam aqui, porque tem essa capa de plástico, até nas capas duras com zíper, traduções, versões especiais, versões de luxo, enfim. E por isso, essa Bíblia, por ser fácil de achar e por ser barata, ela é muito utilizada na catequese na Igreja Católica. Eu sou catecista da Igreja Católica. E digo isso porque na minha paróquia, muitos catequizandos já chegam na catequese com essa Bíblia aqui. E aí o que eu vou falar para eles? Olha, essa Bíblia é muito ruim, é melhor você tacar fogo nela porque não vai dar para usar. Não. Desse jeito a gente estaria sendo muito radical. Então vamos analisar primeiro. Primeiro eu comecei a análise dessa Bíblia já há algum tempo, vendo a análise de outras pessoas e fazendo a minha própria análise honesta que agora eu passo para vocês. Então, primeiramente, eu marquei aqui na apresentação da Bíblia, né, a própria apresentação que a editora Paulus faz. E aqui ela começa, né, marcando que nós católicos sabemos que após o Concílio Vaticano II, as traduções da Bíblia, elas foram se tornando cada vez mais populares, isso foi uma vontade do Concílio Vaticano II, e que as traduções fossem feitas a partir dos originais, grego, hebraico e aramaico. A intenção da Bíblia Pastoral está toda resumida aqui, ó, ser uma tradução de fácil compreensão. Quem nunca leu um texto bíblico e ao final de ler parou e pensou, não entendi nada. Um português muito difícil, formal demais, com palavras pouco utilizadas no nosso cotidiano. Foi vendo esse problema que a editora Paulus tentou fazer uma tradução que fosse de mais fácil compreensão possível, a fim de ser utilizada em grupos de estudo, na reflexão pessoal ou em grupo, na catequese, que eu vejo que realmente é muito utilizada, na oração pessoal e na vivência, e em comunidade. Enfim, esse é o que a editora quis dar para esta Bíblia, a finalidade. A tradução procura ser a mais simples possível, é o que a editora fala. O desafio
é utilizar palavras de fácil compreensão sem esconder a riqueza do texto. Olha, eu comparei várias traduções da Bíblia com essa. Então, você que é catequista também em alguma paróquia da Igreja Católica pelo Brasil, não tenha apenas uma tradução. Tenha algumas traduções. Tenha as traduções mais utilizadas. Tenha a tradução da Pastoral, mas tenha a tradução da Ave Maria. Tenha a tradução da CNBB. Tenha uma edição de estudos, como por exemplo a Bíblia do Peregrino, que é riquíssima em notas, ou a Bíblia de Jerusalém, que é tida como uma das melhores traduções em língua portuguesa, só que é uma tradução difícil de entender, né? Assim, principalmente para as pessoas que estão começando agora, principalmente para os nossos catequizandos. Aí vem uma outra questão. Então vamos analisar a Bíblia em dois aspectos. Primeiro, a tradução, que é o principal, e depois as introduções e notas, porque é a parte mais polêmica dessa Bíblia. As notas procuram ser pastorais. O que eles querem dizer com isso? O objetivo é que os leitores consigam aplicar o texto na própria vida. Ou seja, fazer uma breve explicação do trecho bíblico em uma pequena nota com uma aplicação no cotidiano de hoje. Ou seja, uma aplicação para o povo, não para o estudo, mas uma aplicação para o leitor leigo, para o leitor que está começando, que é a grande maioria do povo, né? A grande maioria do povo não tem profundo estudo em religião, em teologia, né? Por isso, os editores, os tradutores, colocam aqui as introduções e notas aqui propostas derivam de um tipo de leitura dos textos bíblicos e querem ajudar as comunidades com uma hermenêutica que leve ao compromisso pessoal e comunitário para a transformação da mente e da sociedade. Não é a única leitura possível. Isso é importante. Os próprios... a própria editora Paulus, os próprios tradutores já colocam isso. O que está nas notas de rodapé não é a única interpretação possível. São poucas linhas, né? É possível, imagine, se a gente quiser se aprofundar mais na compreensão, na explicação do texto bíblico, a gente compra uma edição de estudo com a Bíblia do Peregrino, a Bíblia de Jerusalém, ou então compra a Catena Áurea, que está ali reunido as explicações dos evangelhos pelos santos doutores da igreja. E é uma verdadeira... A Catena Áurea é uma enciclopédia, né, de explicações em 4 volumes. Então, realmente não é a função da Bíblia Pastoral explicar a fundo o texto bíblico. Aí eu vou destacar uma frase que eles colocaram aqui que eu achei interessante. Somos conscientes dos limites deste trabalho. Realmente, isso é importante porque mostra que eles não quiseram aqui esgotar as explicações nem nada disso, mas que quiseram dar um norte, e um norte nesse sentido aqui, de transformação da mente e da sociedade. Gravem isso, porque realmente em muitos trechos de notas e introduções, essa questão de transformação de mente da sociedade, ou seja, essa interpretação sociológica da Bíblia, aparece. E eu digo em alguns, porque aqui nesta página, ela vai colocar todo o corpo editorial da Bíblia, que teve como direção, né, de edição o padre Paulo Basaglia, e depois na tradução
foi aqui Antônio Carlos Friso, Donizete, José Ademar, Luiz Gonzaga do Prado, o Padre Paulo Basaglia, Pedro Lima Vasconcelos. Então, esses profissionais, e eu fiz questão de buscar o currículo deles, todos com formação excepcional, mestrado, doutorado, em escolas, desde Escola Bíblica de Jerusalém até escolas de Roma. Então, estudo eles têm. Capacidade intelectual eles tinham, eles têm de sobra. E depois as introduções e notas não foram feitas apenas por uma pessoa, mas por várias. Cada uma fez de determinados livros da Bíblia. Por isso que, em alguns livros da Bíblia, em algumas introduções, se nota uma tendência maior a essa interpretação sociológica do que em outros. E eu vou dar um exemplo. Primeiro, a introdução geral aqui ao Antigo Testamento e a Bíblia de uma forma geral. Grifei aqui uma parte. A Bíblia tem esse caráter sagrado porque revela o rosto do Deus da vida. Boa, até aqui tudo bem. Outro texto que eu grifei, que aí ele já tende a ir mais para um caráter social. O caráter sagrado da Bíblia vem da defesa da vida dos pobres e oprimidos e do empenho por uma sociedade justa e solidária. Aqui já se fez uma interpretação muito mais carregada no sociológico, quando ele fala essas palavras, né? Pobres e oprimidos é típica da teologia da libertação e de uma leitura mais marxista. Então aqui nós estamos na formação do Antigo Testamento. Então, introdução, não é nada de tradução do texto bíblico. Se nós vamos para o texto bíblico, como eu disse, o texto bíblico em si, ele procurou ser o mais simples possível, sem trair o original, sem trair o texto, para que fosse uma leitura fácil para o povo, fácil para as pessoas que não têm uma escolaridade mais avançada. Quando eu digo escolaridade mais avançada, é no sentido teológico da coisa. Quais são as pessoas que têm um conhecimento profundo em teologia? A grande minoria delas. Então, e até mesmo um estudo maior, né? A gente sabe o déficit que tem o nosso país, né? O quanto de pessoas que às vezes não têm acesso a uma educação de qualidade. Muitas pessoas com uma idade um pouquinho maior, né? Mais de 60 anos, que gostam tanto de ler a Bíblia, mas que não têm uma escolaridade boa, tiveram lá terceira, quarta série, leem com dificuldade. Então, quanto mais fácil forem as palavras do texto bíblico, melhor. Agora, eu separei aqui o trecho de Lucas 1:46, que é o texto do Magnífico, texto conhecidíssimo, e separei esse trecho para ler a nota de rodapé sobre esse texto. Porque quando a Bíblia ela tem um caráter mais dessa interpretação sociológica, esse texto é um prato cheio para fazer esse tipo de interpretação. Então vamos ver aqui o que está na nota de rodapé. O Cântico de Maria se inspira no de Ana e em alguns salmos. Começa celebrando a ação de Deus que olhou para a humilhação que Maria vivenciava naqueles dias, por ter assumido a maternidade do Messias. Até aí tudo bem. Em seguida, recorda a ação de Deus na vida dos pobres de Israel, reorientando o rumo das coisas, recriando a justiça e renovando a esperança animada pelas promessas feitas desde o tempo de Abraão.
O cântico indica o rumo que será assumido por Jesus, ungido pelo Espírito para levar a boa notícia aos pobres. Muito bem. Então, puxou. Não muito explícito, mas um pouco puxou, principalmente aqui no final. O rumo que será assumido por Jesus, ungido pelo Espírito, para levar a boa notícia aos pobres. Só aos pobres que Jesus levou a boa notícia? Não, né? Jesus levou a boa notícia a todos. Jesus tinha uma preferência aos pobres? Pode-se fazer essa interpretação? Os marxistas fazem essa interpretação de que Jesus só preferia os pobres. Mas Jesus veio por todos, né? Quando no Magnífica, né, o texto sagrado fala, e aqui no capítulo 53, versículo 53, encheu de bem os famintos e despediu os ricos sem nada. Aqui é texto bíblico. Texto bíblico dessa Bíblia, na minha opinião sincera e na opinião de outras pessoas com até mais formação teológica em Bíblia, conhecimento de grego, de hebraico, para procurar distinguir se essa Bíblia força a tradução, que é o principal. Vou dizer para vocês que não. A tradução dessa Bíblia é uma tradução honesta e, posso dizer, fiel ao texto bíblico. Como ela faz opção do você ao invés do tu, para ficar mais próximo, né? Para ficar a conjugação depois do verbo mais próxima com o que a gente está usando, né? Por exemplo, se eu falo você vai, se eu uso tu, eu preciso conjugar o verbo diferente. Tu vais. E aí conjugar todos os verbos nesse tempo. Ou seja, é mais comum para a gente, nos dias de hoje, utilizar o você. E essa Bíblia, para a finalidade que ela é, finalidade de ser a mais simples tradução possível, caiu muito bem a utilização desse você. Para o vídeo não ficar muito longo, pessoal, é o seguinte. Se você não tem nenhuma Bíblia e quer comprar uma Bíblia católica, você vai me perguntar, você recomenda essa Bíblia? Eu recomendo. Eu recomendo a Bíblia Pastoral. Não vejo nela, na sua tradução, nenhum problema. Agora, nas introduções e notas, faço essa ressalva, porque realmente ela tem, em algumas. Vou dizer para você, por exemplo, no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, Romanos, Coríntios, Filipenses, as notas são muito boas. E parece que não tem essa... Os autores dessas notas são diferentes das do Evangelho, por exemplo. A dos 4 Evangelhos, vamos pegar aqui, é muito importante a gente, nessa página aqui no início da Bíblia, porque a gente entende, né? Se a gente pegar aqui, nota aos Evangelhos, ó, introdução e nota de Mateus, Marcos, Lucas e João, Pedro Lima Vasconcelos. A gente nota que esse autor, ele deu um caráter mais carregado, uma leitura mais sociológica e mais voltada para os conceitos da teologia de libertação. Quando a gente vai aqui para os escritos de Paulo, o Valmor da Silva já deu uma toada, uma interpretação diferente, não carregou tanto com essa questão da sociologia. Já fez notas muito úteis para o leitor comum. Então, é importante, falando agora para os catequistas, né, que porventura tenham essa Bíblia nas suas paróquias, que
tenham catequizandos que tenham essa Bíblia. Podemos usar? Podemos usar, com toda certeza, mas com essas ressalvas, com esses cuidados, né? Com essas, assim, com esses cuidados mesmo, né? Para que a gente utilize com sabedoria. Peçamos sempre a intercessão de Maria, nossa mãe, peçamos sempre a presença do Espírito Santo, que inspirou cada autor bíblico desse aqui. A Bíblia foi escrita por mãos humanas, mas inspirada pelo Espírito Santo. E para que nós também possamos bem utilizá-la, bem interpretá-la, e para que ela possa fazer bons frutos no nosso coração, no coração dos nossos catequizandos, é necessário que nós peçamos também a intercessão do Espírito Santo sobre nós. Portanto, que o Espírito Santo nos ilumine, nos abençoe sempre, que Maria Santíssima nos cubra com o seu manto protetor. Se você tem essa Bíblia, não precisa jogar lá fora, não precisa colocar fogo. Eu vi alguns comentários em alguns vídeos aí de pessoas, né, que descem a lenha nessa Bíblia e depois as pessoas veem o vídeo, são pessoas famosas, né, não explicam direito, só falam que a Bíblia é comunista, a Bíblia não serve, a Bíblia não presta, uma Bíblia herege. E aí a pessoa que tem, fala, vi num comentário, nossa, eu tinha uma, depois de ver esse vídeo eu queimei a Bíblia. Tanta gente que não tem Bíblia, que está precisando de Bíblia. Essa é a realidade. Quantos catequizandos chegam pra gente, humildes, não tem condição de comprar uma Bíblia? E aí, se a gente tem uma e pode doá-la, não é? E aí a pessoa, por desconhecimento, por influência de outras, acabam descartando, né, uma Bíblia como essa. Então não vamos ser radicais, né? Não vamos ser radicais em nada na nossa vida. Não vamos ser radicais falando que essa Bíblia é a melhor Bíblia católica. Não existe Bíblia melhor ou pior. Depende do tipo do uso. Para o tipo de uso na qual ela se propõe, de pessoas simples, de pessoas muitas vezes que estão tendo o primeiro contato com a Bíblia, ela faz um bom papel na sua tradução. É uma Bíblia de estudo? Não, não é esse o papel dela. Por isso digo a vocês, se vocês são catequistas, tenham outras versões da Bíblia. Devagar, aproveitando as promoções aí, vão adquirindo outras traduções, porque é muito importante que nós catequistas estejamos bem preparados para bem passar a palavra de Deus aos nossos catequizandos. Meu muito obrigado. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e nós estaremos sempre postando conteúdos que edifiquem a nossa alma, a nossa mente. Forte abraço e fiquem com Deus.